Olá, minha amiga, olá, meu amigo, com vocês, professor Alessandro Goiano, da cadeira de História, passando para bater um papo com vocês a respeito das constituições brasileiras. Goiano, o que é uma constituição? Com C maiúsculo, é a lei magna, é a lei mais importante de um país. É o ordenamento jurídico ao qual todos os demais se submetem. Ou seja, ela está no topo da pirâmide jurídica. É a partir dela que os demais leis, decretos e vivência jurídica é definida. Os países escrevem suas constituições de duas formas possíveis, ou por um processo democrático ou de uma forma autoritária. Quando é por um processo democrático, o povo elege representantes, escolhe representantes que se reúnem, e o nome disso é Assembleia Constituinte, e a partir dessa reunião eles elaboram a sua Constituição. Quando isso acontece, seguindo o rito democrático, seguindo as normas democráticas, vindo de baixo para cima, a gente diz que uma Constituição é promulgada. O povo participou da sua elaboração, elegeu representantes, esses representantes se reuniram, elaboraram esse texto e esse texto foi aprovado. Mas existem situações nas quais o poder constituído, via de regra autoritário, ditatorial, estado de exceção, ele impõe uma Constituição de cima para baixo sem participação popular. Ela vem de forma arbitrária, de forma impositiva. Quando isso acontece, a gente diz que a Constituição ela foi outorgada, ela foi imposta. Isso é típico de regimes autoritários, de regimes despóticos. O Brasil teve das duas. A gente teve até ontem 7 constituições. A gente está sob a vigência da atual, que é a de 88, completou esse ano 34 aninhos, e tivemos outras 6 ao longo do tempo. Algumas outorgadas, outras promulgadas. Então aqui eu coloquei para vocês, outorgada a de 1824, a de 1937 e a de 1967. Promulgada ou democraticamente elaborada, a de 1891, a de 1934, a de 1946 e a que nos rege até hoje, que é a de 1988. Então, fazendo aqui com vocês um pupurri, uma passadinha rápida aqui pelas principais, pelas mais importantes aqui, vou listar para vocês algumas questões aqui. Ô Goiano, só um minutinho aí. Os Estados Unidos, que tem mais tempo de história republicana do que o Brasil, só teve uma Constituição até hoje. Por que nós tivemos 7 processos históricos distintos? E lá eles optaram por fazer uma Constituição Federal bem enxuta, pequena. Ela regula poucos assuntos. Os demais são resolvidos pelos próprios estados e municípios. No caso do Brasil, nós temos constituições que foram aparecendo em razão de golpes de Estado, de mudança de regime, de fechamento político, essa coisa toda. E a nossa Constituição optou por ser uma Constituição muito abrangente, muito ampla. Ela fala de tudo que você puder pensar. Só a título de comparação, a nossa Constituição atual tem 250 artigos, fora as emendas. A Constituição dos Estados Unidos, 7 artigos. Diferença grande, hein? Então vamos lá. A de 1824 é a primeira, foi a Constituição do Império, outorgada por Dom Pedro I. Ela tinha como principal característica a existência de um quarto poder. Então, além de legislativo, executivo e judiciário, você tem um quarto poder chamado poder moderador, que era exercido pessoalmente por Dom Pedro. Ou seja, ele tinha um poder que pairava acima dos outros 3. Essa é a grande marca da primeira Constituição. A segunda veio no calor da proclamação da República. A gente proclama a República em 1889, na sequência formamos uma Assembleia Constituinte e elaboramos uma segunda Constituição. Essa Constituição ela tem como marca registrada ter se inspirado na Constituição dos Estados Unidos. E ela consagra, por isso mesmo, o princípio do federalismo, ou seja, o princípio da autonomia para os estados em relação ao poder central. Foi a única Constituição do Brasil em que esse princípio foi efetivamente aplicado.
Os estados tiveram, durante toda a Primeira República, eles tiveram muita autonomia em relação ao governo federal, inclusive podendo contrair empréstimos fora do Brasil sem anuência do governo federal. Quando Vargas chega ao poder, na década de 30, a gente tem na sequência duas outras constituições. A primeira delas é a de 1934, democrática, promulgada e que trouxe novidades importantíssimas. Por exemplo, voto secreto, pela primeira vez no Brasil, voto extensivo às mulheres, pela primeira vez no Brasil, e uma ampla gama de direitos trabalhistas. É a primeira Constituição que se preocupou em colocar direitos trabalhistas no nosso regime jurídico. Bom, então uma baita de uma Constituição, né, professor? Sim, o problema dela é prazo de validade. Ela dura só 3 anos. Em 37, Vargas dá um alto golpe, ou seja, ele dá um golpe no seu próprio governo, fecha a democracia, implanta uma ditadura e aí você tem uma Constituição imposta, outorgada. A Constituição de 1937, que tinha um apelido nada fofo de Constituição Polaca, porque ela se inspirava na Constituição polonesa e tinha características fascistas. Essa é uma Constituição arbitrária que regeu o Brasil durante o período da ditadura Vargas. Com a queda da ditadura getulista em 1945, o Brasil vive a sua volta à democracia. E aí tivemos a promulgação de uma nova Constituição, a Constituição de 1946, que restabelece os direitos políticos no Brasil, que restabelece o cenário democrático e que vai viger no Brasil enquanto a democracia existir. O problema é que em 1964 você tem um golpe militar no Brasil e esse golpe implanta uma ditadura. De novo, outra Constituição outorgada. A Constituição de 1967, imposta, ela tem como principal característica a hipertrofia do Poder Executivo. O que é hipertrofia? Fortalecimento. O Poder Executivo Federal, ele é mais forte do que os demais poderes. Ele se impõe sobre os demais. Então, uma Constituição do arbítrio, do autoritarismo. Com o advento da nossa redemocratização nos anos 80, o brasileiro foi às urnas, elegeu deputados que formaram uma Assembleia Constituinte, reunidos em Brasília, de 87 até outubro de 88, entregaram para nós a nossa mais recente Constituição, a Constituição de 1988, promulgada como manda as boas democracias. O deputado constituinte, presidente da Assembleia, Ulisses Guimarães, usou a seguinte frase para defini-la: é a Constituição cidadã. Porque além de restabelecer o Estado Democrático de Direito, ela traz uma gama muito grande de direitos e garantias individuais e coletivos que estão elencados lá no seu artigo 5º. É a Constituição que restabeleceu o habeas corpus, é a Constituição que considerou o racismo como crime pela primeira vez na história do Brasil, é a Constituição que trouxe o SUS, Sistema Único de Saúde, que trouxe o respeito a terras indígenas e quilombolas, a mais avançada que o Brasil teve até ontem. Então procurem conhecer as Constituições, nas aulas de História a gente se aprofunda sobre isso, mas aqui a ideia foi passar para vocês um panorama, né, do nosso ordenamento jurídico ao longo da nossa história. É isso aí. Foi um prazer estar com vocês. Se cuidem.